Helder Salomão zomba, de Nicolas Ferreira e recebe resposta constrangedora. No plenário, a tensão era palpável no ar, quando as portas do plenário da Câmara dos Deputados se abriram naquela quarta-feira que prometia entrar para a história do Parlamento Brasileiro. Não era um dia comum em Brasília. A temperatura política já superava os 40 graus muito antes da chegada dos parlamentares. Nas redes sociais, a hashtag #PossuanaConfrontoCâmara já ocupava o topo dos trending topics desde as primeiras horas da manhã. Jornalistas de todos os grandes veículos se aglomeravam nos corredores, disputando os melhores ângulos para captar o que seria, sem dúvida, um dos momentos mais explosivos da atual legislatura. O embate direto entre o experiente deputado Helder Salomão e o jovem fenômeno das redes sociais e parlamentar de primeiro mandato, Nicolas Ferreira. A sessão havia sido convocada para discutir a polêmica PL 3612, que propunha mudanças significativas nas diretrizes educacionais nacionais. No entanto, o que estava realmente em jogo era muito mais do que um projeto de lei. Era o confronto entre duas visões de Brasil completamente antagônicas, personificadas em dois políticos que não poderiam ser mais diferentes entre si. De um lado, Helder Salomão, com seus quase 60 anos, 3 mandatos como deputado federal, ex-professor universitário e defensor ferrenho de pautas progressistas. Do outro, Nicolas Ferreira, 27 anos, eleito com uma das maiores votações da história do país, fenômeno das mídias digitais e representante de uma nova direita que desafiava o establishment político tradicional. Os lugares no plenário foram preenchidos com impressionante rapidez. Deputados que normalmente enviavam assessores para marcar presença faziam questão de comparecer pessoalmente. O burburinho era intenso, com pequenos grupos formando-se aqui e ali, alguns prevendo a destruição do novato, outros apostando na humilhação do veterano. As apostas corriam soltas nos bastidores, enquanto as câmeras de transmissão ao vivo captavam cada movimento, cada olhar, cada gesto entre os presentes. Helder Salomão foi o primeiro a chegar. Vestindo um terno azul marinho impecavelmente alinhado, carregava uma pasta grossa repleta de documentos, gráficos e estudos acadêmicos para embasar sua argumentação. Cumprimentou alguns colegas, trocou algumas palavras com assessores e posicionou-se, estrategicamente na primeira fileira, onde poderia ter contato visual direto com seu oponente. Sua expressão era de absoluta confiança, a confiança de quem já enfrentou centenas de debates parlamentares e acredita firmemente na superioridade de sua experiência. 15 minutos depois, uma agitação diferente tomou conta do ambiente. Nicolas Ferreira entrava no plenário, vestindo um terno preto simples e carregando apenas um tablet e um pequeno bloco de anotações. O contraste com a quantidade de material trazida por seu oponente não passou despercebido pelos presentes. Enquanto caminhava para seu lugar, o jovem deputado cumprimentava os colegas com acenos discretos, mantendo uma expressão serena que muitos interpretaram como presunçosa, outros como estrategicamente calculada. O presidente da sessão, visivelmente consciente da importância do momento, ajustou o microfone e anunciou com voz solene: "Declaro aberta a sessão destinada à discussão do projeto de lei 3612, que altera as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular. Como acordado previamente, teremos inicialmente a manifestação do autor do projeto, o deputado Helder Salomão, seguida pela manifestação do deputado Nicolas Ferreira, principal nome da oposição a esta proposta. Um silêncio tenso tomou conta do ambiente quando Helder Salomão levantou-se e caminhou até a tribuna. Ajustou seus óculos de leitura com um gesto meticuloso, organizou seus documentos e olhou diretamente para a câmera principal antes de começar. Senhoras e senhores, deputados, cidadãos brasileiros que nos acompanham pela TV Câmara, o projeto que trago hoje, para a apreciação desta casa, representa o acúmulo de décadas de pesquisas pedagógicas, consultas a especialistas renomados e um diálogo constante com a comunidade educacional de nosso país. Sua voz era firme, carregada de autoridade acadêmica.
Não é um projeto nascido de caprichos ideológicos ou de devaneios populistas. É uma proposta séria, elaborada por quem conhece profundamente tanto a teoria quanto a prática educacional. Helder fez uma pausa estratégica e dirigiu seu olhar diretamente para Nicholas, que o observava com expressão neutra, enquanto fazia algumas anotações em seu bloco. Infelizmente, prosseguiu o deputado mais experiente, agora com um tom levemente sarcástico, vivemos tempos em que o conhecimento técnico e a experiência prática parecem menos valorizados do que a capacidade de produzir vídeos de 30 segundos para redes sociais. Tempos em que jovens recém-chegados à vida pública, sem qualquer bagagem acadêmica ou experiência pedagógica, sentem-se autorizados a opinar e decidir sobre complexos sistemas educacionais que formam o futuro de milhões de crianças. Um burburinho percorreu o plenário. A provocação direta não poderia ser mais evidente. Alguns deputados aliados de Helder sorriram abertamente, enquanto os apoiadores de Nicholas remexiam-se em suas cadeiras, visivelmente incomodados. Vejo ali sentado, continuou Helder, apontando explicitamente para Nicholas. Um jovem colega que construiu sua carreira política a partir de polêmicas calculadas e simplificações grosseiras de debates complexos. Um colega que, aparentemente, confunde likes e compartilhamentos com legitimidade para redesenhar políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento nacional. O tom de deboche na voz de Helder era inequívoco. A câmera capturou o momento, exato em que Nicholas parou de escrever e ergueu o olhar, encontrando-o de seu adversário com uma expressão enigmática que misturava surpresa e algo que os mais atentos interpretaram como um leve sorriso de satisfação, como se aquela abordagem agressiva fosse exatamente o que esperava. Talvez o nobre colega Nicholas Ferreira não saiba, e como poderia, dado seu limitado background educacional, que a proposta que trazemos incorpora metodologias testadas e aprovadas nos países com os mais altos índices de desempenho escolar do mundo. Helder ergueu um gráfico colorido. Este é o resultado de uma comparação sistemática entre os sistemas educacionais de 37 países da OCDE. Dados, deputado Nicholas. Dados científicos, não opiniões de influenciadores digitais ou pastores eletrônicos. A provocação arrancou risos abertos de uma parte do plenário, enquanto criava um clima de indignação visível na outra. Nicholas, no entanto, mantinha a mesma expressão serena, agora apenas observando seu oponente sem fazer qualquer anotação. É lamentável, prosseguiu Helder, agora gesticulando dramaticamente, que tenhamos que dedicar tempo precioso desta casa para rebater argumentos que não passariam nem mesmo em uma banca de trabalho de conclusão de curso de uma faculdade de 5ª categoria. Argumentos que, no entanto, ganham força viral em plataformas onde o pensamento crítico é substituído pelo estímulo constante à indignação superficial. Por quase 40 minutos, Helder Salomão desfiou uma mistura de apresentação, técnica sobre seu projeto e ataques pessoais cada vez mais contundentes a Nicholas Ferreira. Citou dados, apresentou comparativos internacionais, mencionou dezenas de especialistas que aparentemente endossavam sua proposta. Simultaneamente, não perdia a oportunidade de destacar a suposta falta de preparo de seu adversário, zombando abertamente de sua juventude, de sua formação acadêmica e de seu estilo de comunicação voltado às redes sociais. Para concluir, senhor presidente, disse finalmente Helder após uma exposição exaustiva, gostaria de fazer um apelo ao bom senso desta casa. Não podemos permitir que o futuro educacional de nossos jovens seja decidido por quem parece mais interessado em acumular seguidores do que em estudar políticas públicas seriamente. Deixemos que os adultos na sala tomem as decisões importantes, enquanto os jovens talentosos em mídia social façam o que sabem fazer melhor: entreter. Com um sorriso de aparente vitória, Helder retornou ao seu lugar sob aplausos entusiasmados de sua bancada. As câmeras capturaram a troca de olhares confiantes entre ele e seus aliados, como quem celebra antecipadamente um nocaute técnico. Para muitos dos presentes,
Parecia impossível que o jovem deputado pudesse recuperar-se após uma exposição tão devastadora. O presidente da sessão ajustou nervosamente sua gravata antes de anunciar. Com a palavra, o deputado Nicolas Ferreira. Um silêncio pesado tomou conta do plenário. Todos os olhares convergiram para o jovem parlamentar que se levantava calmamente de sua cadeira. Nicolas ajustou o nó da gravata com tranquilidade, colocou seu tablet sob o braço e caminhou pausadamente até a tribuna, mantendo um enigmático meio sorriso que desconcertava tanto aliados quanto adversários. Ao chegar à tribuna, Nicolas depositou seu tablet, bebeu um gole d'água e olhou silenciosamente ao redor do plenário por alguns segundos, que pareceram eternos. Aquele silêncio calculado criou uma tensão quase insuportável. Quando finalmente falou, sua voz soou surpreendentemente serena e controlada. Senhor presidente, nobres colegas, cidadãos brasileiros que nos acompanham. Antes de tudo, gostaria de agradecer ao deputado Hélder Salomão. Nicolas fez uma pausa e sorriu. Sim, agradecer sinceramente. O nobre colega acabou de proporcionar ao Brasil uma aula magistral sobre exatamente o que está errado na política brasileira atual. Esta abertura inesperada causou um rebuliço no plenário. Não era a reação emocional e descontrolada que muitos esperavam de um jovem deputado após ser tão duramente atacado. Durante os últimos 40 minutos, continuou Nicolas com a mesma calma desconcertante. Assistimos a uma performance impressionante de arrogância intelectual, preconceito geracional e, o mais preocupante, uma profunda desconexão com a realidade das famílias brasileiras. E tudo isso, curiosamente, vindo de quem se apresenta como defensor da tolerância e do respeito à diversidade. Nicolas então pegou seu tablet e o ativou com um toque suave. O deputado Hélder gosta muito de mencionar seus gráficos e pesquisas acadêmicas. Respeito profundamente a academia, deputado, tanto que, diferentemente do que o senhor insinuou, passei as últimas semanas estudando meticulosamente cada aspecto de seu projeto. A tela de seu tablet foi projetada no telão central do plenário, revelando um documento densamente anotado. Era o projeto de Hélder, com dezenas de comentários, referências cruzadas e análises críticas. O senhor passou 40 minutos falando sobre minha pessoa, minha idade e minhas redes sociais. Eu passarei meu tempo falando sobre seu projeto e seus impactos reais na vida de estudantes, professores e famílias brasileiras. Creio que os cidadãos que nos elegeram preferem este segundo approach, não? Esta inversão de papéis, o jovem deputado assumindo uma postura tecnicista enquanto criticava o mais experiente por ataques pessoais, gerou um murmúrio surpreso pelo plenário. As câmeras captaram o momento exato em que a expressão confiante de Hélder começou a dar lugar a uma ruga de preocupação. Vamos aos fatos, prosseguiu Nicolas, agora deslizando para a próxima tela em seu dispositivo. Artigo 1º do projeto do deputado Hélder propõe a implementação de um currículo inspirado no modelo finlandês de educação. Louvável a inspiração em um sistema de excelência, deputado. Porém, o senhor convenientemente ignora 3 fatores fundamentais que qualquer estudante de primeiro semestre de pedagogia conhece. Nicolas começou então a enumerar com precisão cirúrgica as incompatibilidades estruturais entre os contextos finlandês e brasileiro, citando dados demográficos, orçamentários e culturais que tornavam a transposição direta do modelo problemática. O mais grave, no entanto, continuou o jovem deputado após uma análise detalhada do primeiro artigo, é que o modelo proposto pelo deputado Hélder ignora completamente o papel das famílias no processo educacional, uma característica que, curiosamente, é central no próprio sistema finlandês que ele alega admirar tanto. À medida que Nicolas avançava em sua análise, artigo por artigo, com uma combinação surpreendente de rigor técnico e clareza comunicativa, o clima no plenário mudava visivelmente. O lado que antes sorria com a performance de Hélder agora trocava olhares preocupados, enquanto alguns deputados inicialmente neutros se inclinavam para a frente, genuinamente interessados nos argumentos apresentados. O deputado Hélder mencionou:
Minha presença nas redes sociais como se fosse algo vergonhoso, observou Nicholas, após detalhar inconsistências no 5º artigo do projeto. Talvez para uma geração de políticos acostumada a falar apenas dentro destas paredes, comunicar-se diretamente com milhões de brasileiros seja algo assustador. Prefiro ver como uma responsabilidade e uma oportunidade. Nicholas então pegou seu celular e o mostrou para as câmeras. Durante todo o discurso do deputado Helder, recebi centenas de mensagens de professores da rede pública. Sim, professores de verdade, não teóricos da educação, apontando problemas práticos na proposta que ele apresentou com tanta pompa acadêmica. Profissionais que enfrentam diariamente a realidade das salas de aula superlotadas, da infraestrutura precária, da violência escolar, realidades que parecem completamente ausentes das considerações do projeto em discussão. O jovem deputado então fez algo inesperado. Colocou seu tablet de lado e olhou diretamente para Helder Salomão. Deputado, o senhor dedicou grande parte de seu tempo tentando me diminuir por minha idade e suposta inexperiência. Permita-me fazer uma pergunta sincera. Quando foi a última vez que o senhor pisou em uma escola pública de periferia? Quando foi a última vez que conversou, não com diretores escolhidos a dedo para eventos políticos, mas com professores comuns, daqueles que chegam em casa exaustos após enfrentar jornadas duplas em condições precárias? Esta pergunta direta e pessoal gerou um silêncio constrangedor. Helder remexeu-se visivelmente em sua cadeira, enquanto as câmeras captavam sua expressão desconfortável. Veja, não estou questionando suas credenciais acadêmicas, que são inquestionavelmente superiores às minhas, continuou Nicholas com um tom respeitoso que contrastava com a abordagem anteriormente adotada por seu oponente. Estou apenas sugerindo que talvez haja diferentes tipos de conhecimento e experiência, e que ambos são valiosos para o debate público. Nicholas então retomou seu tablet e prosseguiu com uma análise sistemática de cada inconsistência, contradição e falha metodológica que havia identificado no projeto. Sua abordagem combinava rigor técnico com exemplos práticos e linguagem acessível, um equilíbrio que claramente ressoava com muitos dos presentes. O deputado Helder sugeriu que deixemos os adultos na sala tomarem as decisões importantes, observou Nicholas após concluir sua análise técnica. Concordo plenamente com o nobre colega. E ser adulto no sentido pleno da palavra significa ser capaz de debater ideias sem recorrer a ataques pessoais. Significa reconhecer que nenhum de nós, nem o jovem deputado de primeiro mandato, nem o experiente parlamentar com décadas de carreira, detém o monopólio da verdade ou da sabedoria. A Câmara capturou o momento exato em que vários deputados, incluindo alguns aliados de Helder, acenavam discretamente em concordância com esta colocação. Para concluir, senhor presidente, disse Nicholas, após quase 1 hora de exposição meticulosa, não estou aqui pedindo que rejeitem o projeto do deputado Helder por ser dele, ou por discordarmos ideologicamente. Estou pedindo que o avaliem criticamente, baseados em evidências e no impacto real que terá sobre estudantes, professores e famílias brasileiras. Nicholas então fez algo que pegou a todos de surpresa. Retirou de seu bolso um pequeno pendrive e o ergueu para que todos pudessem ver. Aqui está uma proposta alternativa que elaborei, incorporando diversos elementos positivos do projeto original, do deputado Helder, porque sim, existem pontos meritórios em sua proposta, complementados por contribuições de centenas de educadores de todo o Brasil com quem dialoguei nas últimas semanas. Não é uma contraproposta ideológica, é uma tentativa genuína de construir algo que funcione na prática, não apenas na teoria ou nos papers acadêmicos. Ele depositou o pendrive na mesa da presidência e voltou-se para o plenário uma última vez. Aos colegas que riram quando o deputado Helder zombou de minha juventude e de minhas redes sociais, não guardarei ressentimentos. Prefiro convidá-los a um debate maduro sobre o futuro educacional de nosso país. Porque no final do dia, não estamos aqui para alimentar nossos egos ou confirmar nossas bolhas ideológicas. Estamos aqui para servir ao povo brasileiro,
E isso, caros colegas, independe de idade, título acadêmico ou número de seguidores no Instagram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por vários segundos ninguém se manifestou, como se todos estivessem processando o que acabavam de testemunhar. Então, lentamente, aplausos começaram a surgir. Primeiro tímidos, depois crescendo em intensidade, vindo de diferentes pontos do plenário, incluindo setores normalmente alinhados com Helder Salomão. O presidente da sessão, visivelmente impressionado, anunciou: "O deputado Helder Salomão tem direito à réplica." Todos os olhares se voltaram para o deputado mais experiente, que parecia desconfortavelmente preso entre a necessidade de defender seu projeto e o reconhecimento de que havia claramente subestimado seu jovem oponente. Quando finalmente se levantou e caminhou até a tribuna, sua linguagem corporal era notavelmente diferente da confiança exibida anteriormente. "Agradeço ao deputado Nicolas pelos comentários técnicos sobre minha proposta", começou Helder com evidente dificuldade. "Naturalmente, mantenho minha convicção sobre os méritos fundamentais do projeto, mas reconheço que toda proposta pode ser aperfeiçoada através do debate democrático." Sua réplica, que muitos esperavam ser tão contundente quanto sua fala inicial, acabou sendo surpreendentemente breve e desprovida da agressividade anterior. Era como se o vento tivesse sido completamente retirado de suas velas. Ao final da sessão, enquanto os deputados se retiravam do plenário, as câmeras capturaram um momento que logo se tornaria viral nas redes sociais. Nicolas se aproximou de Helder, estendeu a mão em um gesto de respeito institucional e disse algo que fez o deputado mais velho primeiro arregalar os olhos em surpresa, depois acenar relutantemente com a cabeça antes de apertar a mão oferecida. Mais tarde, questionado por jornalistas sobre o que havia dito naquele momento, Nicolas revelaria: "Apenas convidei o deputado Helder para visitar comigo algumas escolas públicas em áreas vulneráveis, para que possamos ver em loco os desafios reais que nossos educadores enfrentam, porque acredito genuinamente que, apesar de nossas diferenças, ambos queremos um Brasil melhor educado. Apenas discordamos sobre o caminho para chegar lá." A repercussão daquela sessão parlamentar foi imediata e avassaladora. O vídeo do embate, intitulado "Helder Salomão zomba de Nicolas Ferreira e recebe resposta constrangedora no plenário", tornou-se o assunto mais comentado nas redes sociais durante dias. Analistas políticos de diversos espectros ideológicos reconheceram que haviam testemunhado algo raro: um debate em que a substância prevaleceu sobre o espetáculo, em que argumentos técnicos superaram ataques pessoais. Para muitos observadores, o mais surpreendente foi a inversão de papéis. O parlamentar mais jovem, conhecido por sua comunicação direta e às vezes provocativa nas redes sociais, havia demonstrado uma maturidade parlamentar que muitos veteranos pareciam ter perdido ao longo dos anos. Nas semanas seguintes, algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma comissão especial foi formada para avaliar tanto o projeto original de Helder quanto a contraproposta apresentada por Nicolas. Após intensos debates técnicos, notavelmente menos acalorados e mais propositivos que o habitual, um texto de consenso emergiu, incorporando elementos de ambas as propostas. Em uma entrevista coletiva anunciando o acordo, Helder Salomão surpreendeu a todos ao declarar: "Embora mantenha minhas ressalvas sobre certos aspectos, reconheço que o deputado Nicolas trouxe contribuições significativas ao debate. Às vezes precisamos de perspectivas diferentes para enxergar limitações em nossas próprias propostas." Nicolas, por sua vez, demonstrou elegância ao responder: "Este não é um momento de vitória pessoal, mas de ganho para a educação brasileira. Agradeço ao deputado Helder pela disposição ao diálogo construtivo, demonstrando que é possível superar diferenças pessoais em favor do bem comum." O projeto consensual acabou sendo aprovado com apoio suprapartidário, uma raridade em tempos de extrema polarização política. Educadores de todo o país comemoraram vários aspectos da nova lei, que combinava a fundamentação teórica robusta defendida por Helder com a sensibilidade prática
e o foco nas realidades escolares cotidianas enfatizados por Nicolas. Para os milhões de brasileiros que assistiram àquela sessão memorável, ficou uma lição poderosa sobre como o debate democrático deveria ser, baseado em ideias, não em ataques pessoais, em propostas concretas, não em caricaturas do adversário, em respeito mútuo, não em tentativas de humilhação pública. E para Nicolas Ferreira, aquele episódio representou um ponto de inflexão em sua trajetória política. O jovem deputado que muitos subestimavam como mero fenômeno digital havia demonstrado uma capacidade rara de elevar o nível do debate público sem abrir mão de suas convicções. De influenciador eleito, passava a ser reconhecido como uma voz que, independentemente de concordâncias ideológicas, merecia ser ouvida com seriedade no palco da política nacional. Aquele debate mudou algo fundamental na dinâmica do Congresso. Observaria mais tarde um analista político respeitado. Mostrou que é possível ser firme sem ser grosseiro, técnico sem ser pedante, jovem sem ser imaturo. E mais importante, que às vezes aqueles que acusamos de serem parte do problema podem surpreender-nos sendo parte da solução. O vídeo daquele embate parlamentar continua sendo usado em faculdades de ciência política e comunicação como exemplo de como um debate público pode ser simultaneamente rigoroso e respeitoso, apaixonado e propositivo. Um raro momento em que a política brasileira mostrou o que poderia ser, em vez do que frequentemente é. E tudo começou com um deputado experiente que acreditou que poderia facilmente desmoralizar um jovem oponente apenas para descobrir que havia gravemente subestimado não apenas seu preparo técnico, mas principalmente sua capacidade de transformar um potencial linchamento público em uma lição de maturidade democrática que o Brasil tanto precisava testemunhar. Se você acha, gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal.